Vamos ter a classinha das nossas crianças. Deus te abençoe, que você tenha um bom tempo com as crianças lá, e que o Senhor abençoe cada uma das nossas crianças, que elas tenham um ótimo tempo de aprendizado. Eu gostei da sua camisa, viu, Isaías? Estilo um homem que tem bom gosto. Isso, é. Nós estivemos visitando a irmã Sandra. Essa semana Isaías nos recebeu lá com ela, foi muito hospitaleiro, como sempre. E foi bom ver lá a nossa irmã, ver a boa atitude dela, né, diante de uma luta grande que está enfrentando. E ela perguntou dos irmãos também, perguntou da nossa igreja aqui, disse: olha, tenho saudade da turma lá. Então lembrem-se disso e não esqueçam de estar orando pela nossa irmã. Bom, e também, claro, do nosso irmão Isaías, porque casal não luta só, né? Assim, não é cada um na sua luta lá, o casal luta junto. Muito bem, vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro do Novo Testamento. Que beleza, hein? Eu só temo quando a gente chegar no Apocalipse, esteja 2 ou 3 aqui só, né? Essa é a minha única preocupação. Antes de entrar aqui no livro, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. O segundo livro que eu produzi era para ser um livro de bolso, um bookletzinho sobre a importância da igreja. E a razão que eu produzi aquele livro foi porque eu tinha passado muitas dificuldades e estava meio assim, sinceramente, enjoado desse negócio de viver em igreja. Sendo muito sincero, já faz uns anos isso aí, uns bons anos, passa muito rápido tudo. E aí, de alguma maneira, enquanto eu estudava as escrituras e meditava sobre a igreja, eu fui assim impactado pelo valor da igreja no Novo Testamento. E que a fé cristã não é uma fé individual. Ninguém tem o direito de ser cristão lá no seu canto sozinho. Ser cristão implica no engajamento com outras pessoas, em alegrar-se com elas, em entristecer-se com elas, em quebrar o pau com elas, reconciliar-se com elas, porque isso faz parte do processo para o nosso crescimento. Bom, seja como for, eu ia então publicar esse livrinho. Numa reunião com um editor em São Paulo, uma grande editora, o nome eu não vou dizer nem sob ameaça de morte, eles disseram: Leandro, olha, a gente está muito interessado nesse seu livro, mas ele é pequeno, esse livro precisa ser maior. Eu falei: mas eu não tenho um conteúdo maior. É isso aí, a mensagem que eu quero expor e que eu entendo que é essa. Ele disse: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um livro grande com esse conteúdo. Eu falei: mas a fonte, as letras vão ficar imensas, não tem problema. E foi o que aconteceu. É um livro de letras garrafais, mais ou menos igual Paulo escreveu para os Gálatas: vejam com que grandes letras vos escrevo. Aí passou um tempo, encontrei um rapaz numa livraria um dia e falou: oh, você que escreveu aquele livro? Se foi, esse é o primeiro livro da minha vida que eu li inteiro. Eu fico muito feliz, mas eu entendo por quê. As letras desse tamanho. Bom, editor tem essa característica. Ele vai analisar os aspectos mercadológicos, se aquele livro vende ou não vende, se a capa tem a característica apropriada ou não tem. E alguém produziu uma carta fictícia, imaginária, de como é que seria se Deus fosse levar a Bíblia para um editor. Dizer: olha, eu estou com essa ideia aqui para publicar, o que você me diz? E eu quero ler um trechinho dessa carta imaginária para vocês. Seria mais ou menos assim: prezado Senhor, apreciamos o seu manuscrito e o fato de que o mesmo envolveu o trabalho de pelo menos 40 autores e mais de 1.500 anos para ser concluído, mas gostaríamos de fazer algumas sugestões editoriais. Olha, em primeiro lugar, os nossos revisores chegaram à conclusão de que é melhor deixar de lado um material extraordinário, como por exemplo, mulas falantes, martelos que boiam, abertura do Mar Vermelho, pão do céu e coisas desse tipo. No entanto, nós até temos a boa disposição de deixarmos esse material no livro, mas entenda, nós estamos tentando garantir a credibilidade do seu trabalho. Agora, o que realmente você deveria tirar é aquela genealogia do Messias, Jesus. Não fica bem numa genealogia do Messias a citação de uma prostituta, e muito menos de outras mulheres de reputação duvidável. Olha, talvez nós tenhamos falhado em algum momento em entender a natureza e o espírito do seu livro, e nesse sentido, por favor, nos perdoe. Desejamos o melhor para o seu livro, para que ele seja muito bem aceito. Obrigado e desejamos o melhor para você. Ainda bem que Deus nunca procurou um editor para lançar
a obra dele. O Evangelho de Mateus começa exatamente com genealogia. Começa exatamente com árvore genealógica. Para nós parece nada significativo, nós não somos judeus. E causa até uma certa estranheza, porque ele colocaria essa informação aqui. Mas veja que o Evangelho de Mateus faz uma ponte natural com o Antigo Testamento. Na nossa Bíblia, Malaquias é o último livro, e depois disso nós temos o chamado período interbíblico, ou os 400 anos de silêncio, que quer dizer o seguinte, que durante aquele período Deus não falou com o seu povo por meio de profetas. Não quer dizer que coisas não estavam acontecendo, que a história não estava desenrolando e que Deus estivesse ausente da história. Deus estava presente, mas Deus não estava inspirando homens a escreverem seus oráculos. E então Mateus, cujo nome significa presente de Deus, ele que era um coletor de impostos e provavelmente envolvido numa série de maracutaias, ele também conhecido por Levi, teve um encontro com Jesus Cristo. E esse encontro mudou a vida dele de uma maneira tão radical, mas tão radical, que ele não apenas se tornou, por assim dizer, um crente, mas ele se tornou um apóstolo, um emissário, um enviado de Jesus para perpetuar a boa notícia da graça de Deus. E o que nós notamos é que chegou um momento da história em que o número de crentes, de pessoas que acreditavam em Jesus estava crescendo, mas o número de testemunhas oculares estava diminuindo, estavam morrendo, e o número de pessoas que estavam professando fé em Jesus estava crescendo, e precisavam dar um jeito de perpetuar a mensagem, de maneira que essa mensagem não fosse distorcida, e o caminho que encontraram foi registrar em texto aquilo que eles tinham testemunhado sobre a vida, a morte, a ressurreição e a obra de Jesus. Então abra por favor a sua Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. O capítulo começa exatamente fazendo essa ponte com o Antigo Testamento. Veja o que diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha, imediatamente quando nós lemos este primeiro versículo, especialmente um judeu, ele faria uma viagem mental às páginas do Antigo Testamento. Ele lembraria exatamente a respeito desse Davi, do rei Davi, tal qual nosso irmão Isaías fez referência nessa manhã. Ele lembraria dos livros de Samuel, lembraria dos livros dos reis, dos livros das crônicas, e mais importante, ele lembraria das promessas que Deus fizera a Davi. A promessa de um descendente, alguém que se assentaria sobre o seu trono e finalmente traria justiça sobre essa terra. Ora, o judeu viajaria no tempo com essa simples informação: filho de Davi. Mas ainda o autor nos fala que ele era filho de Abraão. E isso nos levaria o judeu às páginas do livro de Gênesis, capítulo 12 em diante, em que Deus faz uma promessa a um homem já de idade avançada, e um homem estéril que não podia ter filhos, mas uma promessa divina de que ele teria um descendente, que cumpriria os desejos do coração de Deus. Veja, só em um versículo, a ponte natural com o Antigo Testamento. Mas mais do que isso, aqui nessa genealogia, nós também encontramos informação sobre a graça de Deus. Que graça maravilhosa é a graça do nosso Deus, o favor de Deus para com a humanidade. Como a Roberta compartilhou. Ora, ela não estava procurando a Deus, ela estava procurando outras coisas para preencher a vida dela. Mas a graça de Deus a alcançou. E cada um de nós, se formos aqui sinceros o suficiente, temos que reconhecer isso. Um dia a graça de Deus nos alcançou. E aqui algumas mulheres são citadas, como por exemplo no versículo 3, diz respeito a Tamar. Nós sabemos que ela era uma cananita, não era uma mulher judia, até porque a nação estava ainda de modo embrionário se desenvolvendo, e ela se fez passar por uma prostituta para seduzir Judá.
mas Deus, em sua graça, incluiu essa mulher na genealogia de Jesus. O texto vai adiante e nos fala também de Raabe. Raabe era prostituta da cidade de Jericó. A graça de Deus a alcançou. Lembram-se disso? Ela protegeu os espiões de Israel e agora está aqui na genealogia de Jesus. E o texto vai adiante e nos fala de Ruth. Ruth Moabita. Os Moabitas eram terríveis. Vocês se lembram, quando estudamos o Antigo Testamento, eram eles que adoravam Moloque, eram eles que adoravam Baal, eram eles que perpetuavam sacrifícios humanos em que crianças eram queimadas vivas. Eram os Moabitas. Eles eram tão terríveis que existiam leis específicas para que eles não fizessem parte da comunidade de Israel, porque uma laranja podre faz o quê? Contamina as outras. Era mais ou menos, olha, eles são tão ruins, mas não tão ruins ao ponto de que a graça de Deus não os pudesse alcançar. E Ruth, a Moabita, está presente aqui na genealogia de Jesus. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Saber que ninguém é tão ruim que esteja inalcançável, que a graça de Deus não possa alcançar. Mas a graça de Deus alcançou essas pessoas. A graça, meus queridos, é como a água descendo de uma montanha. Quando a água desce de uma montanha, ela sempre acha o seu caminho, não é? Você tenta pôr barreira e ela vira para um lado, vira para o outro, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo. A água encontra o seu caminho. E a graça de Deus também alcança o seu caminho. E assim, por isso, é que nós estamos aqui. E da mesma maneira essas pessoas foram encontradas. E o texto vai adiante e essa informação genealógica é tão importante porque, primeiro, Mateus está deixando claro que Jesus é um personagem da história. Que Jesus é alguém que andou, sujou as mãos de poeira, teve felpa enquanto trabalhou na carpintaria debaixo da unha. Jesus foi gente, andou nessa terra, interagiu com as pessoas. E é aquele que tem em si mesmo o cumprimento de todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento. Mas não apenas isso. A partir do versículo 18, ele vai nos explicar algo muito importante, porque o que acontece é que na genealogia está um rei chamado Jeconias ou Conias, e sobre Conias pesava uma maldição, que da casa dele ninguém se assentaria no trono de Davi. Situação difícil para Deus, né? Como é que vai manter a promessa de cumprir ter um descendente, se agora tem um elo fraco nessa corrente de descendência? Como é que vai ter um descendente que tem todos os direitos legais, mas que ao mesmo tempo não é descendente do Jeconias que está citado aqui? Ah, meus queridos, Deus é especialista em resolver problemas difíceis. Você crê nisso? Amém. Deus é especialista. E o que faz Deus? Deus providencia algo chamado concepção virginal. E de Maria nasce uma criança, e o processo é descrito a partir do versículo 18, de maneira sobrenatural, uma inseminação sobrenatural na Bíblia. E assim Jesus tinha todos os direitos legais ao trono, sem ter a contaminação e a poluição que se deu por meio de Jeconias. Lindo isso. E aí no Evangelho de Lucas nós vamos ver que também pela ascendência de Maria, ele tinha 2 vezes direitos legais ao trono. Direito legal, direito biológico, sem ter que sofrer as sanções impostas sobre Jeconias. A graça de Deus encontra os seus caminhos. Então, do versículo 18 em diante, e claro, a gente tem que correr um pouquinho, senão nunca vamos chegar nem perto de ter uma visão panorâmica do livro, nós encontramos a informação de que, apesar de ele ser alguém da história, de ser alguém que é o cumprimento de todas essas promessas, Jesus tem origem sobrenatural, inexplicável. Não é especulação e capacidade intelectual que possa explicar isso. Jesus nasce de maneira extraordinária. E aqui algumas coisas importantes que nós aprendemos nesse texto. José quem tenta deixar Maria, porque a primeira coisa que deparamos nesse texto é que Maria é uma jovem, uma adolescente, provavelmente 15 anos de idade, virgem. E como seria possível ter dentro de si, carregar no seu ventre a presença de alguém? Mas Deus, Jesus, está presente no ventre de uma virgem. E aí então José, perturbado, tentando encontrar uma resposta para tudo aquilo, e Deus se faz presente pela instrumentalidade de um anjo nos sonhos de José, e
Deus está presente. Veja você, Deus está presente na genealogia de pessoas pecadoras. E Ele consegue, no meio dessa família toda confusa e difícil, estar presente. E Deus está presente no ventre de uma virgem. E Deus está presente nos sonhos de um José confuso, sem saber que resposta oferecer. Não é de admirar que o anjo diz assim: e o nome dele, José? O nome dele será Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, mas ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Meus queridos, Deus está conosco quando a nossa árvore genealógica é ruim, quando a nossa família é ruim, quando a nossa família tem problemas e problemas sérios. Deus está presente nas situações impossíveis, inimagináveis da vida, nos momentos mais dramáticos e de mais profunda confusão, de dúvida, quando não sabemos qual é a saída. Deus está presente. E ora, o texto vai adiante e nos fala dos sábios no capítulo 2, que vão à procura de Jesus, e a pergunta que eles fazem: onde é que Deus está presente? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E ele não estava no palácio glorioso de Herodes, ele estava numa casa. Lá, eles não se contentaram apenas em seguir a estrela, em seguir os sinais, em seguir os fenômenos, eles queriam Jesus. Eles não se contentaram em apenas encontrar a estrutura, o palácio e até mesmo um rei. Não podia terminar ali, gente? Vamos pensar bem? Poxa, eu já vi uma estrela, espetáculo! Porque hoje nós vivemos uma época que basta anunciar um milagreiro, um milagre, alguma coisa, e enche de gente. O povo quer ver sinais. Bom, esses homens viram um sinal tão extraordinário, até hoje os astrônomos ficam investigando para saber se era literal, se não era literal, se era um Shekinah veterotestamentário guiando esse povo, uma glória divina. Não importa o que era um fenômeno, e Deus está guiando esses homens até o seu filho. Mas eles não se contentaram só com os sinais, eles queriam o filho. Eles chegaram no palácio, eles encontraram um rei, mas não bastava encontrar um rei, não bastava encontrar uma estrutura, era preciso encontrar o filho. E quantas vezes hoje, muitos de nós estamos contentes se recebemos o nosso milagre, se recebemos a nossa cura, se recebemos o nosso fenômeno, o nosso sinal, e a gente para por ali. Nós devemos ir adiante. O segredo da vida, da dinâmica da vida, é encontrar o próprio Jesus. Mas quantos de nós, a gente se contenta em fazermos parte de uma estrutura segura e de encontrarmos um rei ou um líder carismático que nos ofereça a segurança que precisamos? Estou usando a palavra carismático no sentido não técnico, teológico, e a gente acha que essa estrutura é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos encontrar Jesus. Amém? Bom, e no capítulo 3, outra coisa interessantíssima acontece, é que João o Batista, João o Batizador, ele está anunciando que vai aparecer esse Messias, olha, esse prometido vai aparecer, e apareceu. E para surpresa do próprio João, o Messias chega lá e diz assim: João, eu vim aqui para você me batizar. Eu brinco com os meus amigos batistas que o primeiro batista, João o Batista, não foi batizado. Porque ele chega para Jesus e fala: não, eu tenho que ser batizado. Jesus, não, nós vamos fazer o que é certo agora, você me batiza. É incrível, eu acho isso fascinante, que Jesus tenha se submetido às exigências proféticas, que Jesus tenha se submetido àquelas expectativas que existiam, e ele é batizado, e não João o Batizador. Jesus está nos ensinando algo tão importante, que na dúvida, quando tem dúvida na vida, faça o certo, faça apenas isso. Surgiu dúvida, eu não sei o que eu faço, faça o certo. Não basta fazer qualquer coisa, é preciso escolher fazer o certo. Assim fez Jesus. E no capítulo 4, então Jesus está presente no meio do batismo dos pecadores, Jesus está presente na genealogia, Jesus está presente numa casa, não num palácio, Jesus está presente no ventre de uma virgem, Jesus está presente nos sonhos de José, Jesus está presente exatamente aqui nesse batismo, e no capítulo 4, Jesus está presente na mais terrível tentação. Capítulo 4, nos é dito que depois do batismo, Jesus, cheio do Espírito, é guiado ao deserto, para ser tentado por Satanás. Interessante que diga Satanás, não foi qualquer
Beelzebub, capiroto, capeta, demônio, não foi qualquer coisa assim. Quem foi o próprio Satanás tentar Jesus. Era um negócio de peso pesado ali. E ele vai, e Jesus é tentado. Se eu fosse resumir as tentações de Jesus, depois de 40 dias ele teve fome, e a tentação de Satanás foi assim: olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, sacia a tua fome. Jesus tinha o poder de transformar pedras em pães? O que vocês acham? Sim, ele transformou água em vinho, por que não pedra em pão? O ponto fundamental da maioria das tentações segue exatamente essa equação: desejo, poder para suprir aquele desejo, igual a satisfação. O problema é que só o fato de ter o poder de saciar um determinado desejo não quer dizer que eu deva fazer uso desse poder para ter satisfação. Faz sentido? Existem desejos que eu tenho o poder de realizar aquele desejo, mas que isso desemboca em algo que é errado diante dos olhos de Deus, naquele momento e naquela hora. E a tentação é sempre essa: a tentação é trazer ao meu encontro e reforçar os meus desejos e dizer: você tem condição de saciar isso, por que você não faz? Jesus diz assim: olha, nem só de pão viverá o homem, nem só de satisfação viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Basicamente o que Jesus estava dizendo: é melhor morrer faminto, é melhor morrer sem satisfazer o desejo, do que correr o risco de estar indo contra a vontade de Deus. Se a gente pensar nisso, nós vamos evitar tanta coisa na vida. Porque nós temos a tendência de pensar: bom, se eu tenho um desejo, eu tenho condição de saciar esse desejo, então, muito cuidado. E aqui eu não vou capítulo por capítulo mais, sim? E aí nós vamos ter um sanduíche nesse livro, que é essa primeira parte biográfica de Jesus, depois a última parte em que todos os evangelistas se concentram na morte de Jesus, ou no julgamento equivocado e injusto de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição e na sua comissão. E como é que se dá a estrutura do Evangelho de Mateus? Ele apresenta cinco mensagens importantes, 5 sermões apresentados por Jesus, e aí entre estes sermões ele vai encaixando incidentes históricos que vão demonstrar a autoridade de Jesus e a confirmação do discurso. Faz sentido? Se faz, diz amém. Amém. Obrigado. Então, o que acontece aqui? Nós vamos hoje conversar um pouco, nos minutos que me restam, sobre esses discursos de Jesus, que vão nos dar uma visão panorâmica do livro. O primeiro sermão de Jesus você conhece, é famosíssimo, até quem não crê cita, que é o sermão... Isso, sermão do monte, sermão da montanha, sermão das bem-aventuranças, sermão do monte. Bem-aventurado, bem-aventurado. Se você puder, abra, por favor, no capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurado, bem-aventurado, macários, macários. Essa palavra significa mais do que feliz. E Jesus está falando de uma felicidade que é muito diferente do conceito de felicidade deste mundo. Ele está dizendo: mais do que feliz quem é humilde de espírito. Mais do que feliz é quem chora. Mais do que feliz é quem é manso. Mais do que feliz é quem tem fome e sede. Perceberam?
É diferente o tipo e a qualidade dessa felicidade. Porque Jesus está falando de um tipo de felicidade que faz parte de um novo reino, com um novo rei para um novo súdito. Ninguém que de fato tenha conhecido a Deus e tenha passado por uma experiência de ser súdito do reino, de realmente fazer parte do reino, consegue entender esse tipo de felicidade. Inicialmente aqui Jesus está falando isso, claro, historicamente para os judeus, e falando das expectativas do reino para os súditos desse reino, que tem esse novo reino. Mas os princípios apresentados aqui dizem respeito a nós. Lembre-se, o Evangelho foi escrito já no período da igreja. Diz respeito a cada um de nós aqui, de que Deus não é contra a felicidade. Tem gente que acha que Deus é contra a felicidade, que a gente tem que ver uma espécie de experiência kármica, e quanto pior, melhor, quanto mais triste, melhor, quanto mais azedo, melhor, mais depressivo, melhor, Não é isso. O que Deus quer nos mostrar é que a gente não pode se satisfazer com os papéis celofane que esse mundo apresenta, e sem conteúdo nenhum para apresentar a felicidade. Que a felicidade reside num conceito muito mais profundo, em algo que faz parte da nossa natureza, que extrapola os limites daquilo que se pode ver. Que essa felicidade verdadeira só existe quando se é cidadão do reino, que se conhece um novo rei. É por isso que nesse conjunto de informações, adoraria apresentar todas elas, Jesus chega a dizer que quem é súdito do reino de Deus, começa a entender que Deus não é apenas um rei distante, mas que Deus é Pai. Esse era um conceito muito novo dentro do Novo Testamento, de dizer Pai. Sim, do ponto de vista coletivo era muito comum, mas individual, dessa relação próxima, não era muito comum. E Jesus então estabelece que aqueles que são súditos do reino estão proibidos de viver com ansiedade. Sabiam disso? Ele diz assim, a felicidade no meu reino é assim, é diferente dessa que tem aqui. E segundo, súdito do meu reino está proibido a viver ansioso quanto o dia de amanhã. E é por isso, meus queridos, que até hoje, cada um de nós crentes, a gente não tem ansiedade. A gente não tem medo do que vai acontecer amanhã, se o dinheiro vai dar, se vai resolver aquele problema, se não vai. A gente não tem essa antecipação do que ainda não aconteceu. Porque Jesus disse que a gente não deveria, não é? Só quando a gente entende quem é o rei, só quando a gente realmente entende como é o reino, só quando a gente entende que a gente é cidadão do reino, a gente consegue se livrar disso, desse paganismo do coração. Porque Jesus disse assim, olha, veja, quem deve viver com medo dessas coisas, do futuro, dos problemas da vida, são aqueles que não conhecem o Deus que vocês conhecem. Porque o Deus que vocês conhecem, Ele cuida até dos pequenos pardais. E vocês valem muito mais do que esses pequenos pardais. E todo o povo de Deus diz? Amém. Os presentes aqui dizem? Amém. Isso, amém. Esse é o primeiro discurso de Jesus, conhecido como Sermão do Monte. Vamos em frente. O próximo discurso de Jesus aparece no capítulo 10. Eu chamo de sermão de missão. Se o primeiro é o sermão do monte ou da montanha, esse é o sermão da missão. O que acontece é que a essa altura Jesus está treinando os seus discípulos para fazerem discípulos. E Jesus vai dar a eles uma estratégia de discipulado muito interessante, muito dinâmica. Como nós podemos ver, Mateus é um desses. O texto nos diz claramente no versículo 2, aliás, no versículo 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Interessante, todos os outros evangelistas, quando vão falar do passado de Mateus, não chamam ele de Mateus, dão a ele o outro nome, Levi. Mas ele reconhece, ele fala, não, era eu mesmo, eu que era esse fulano aí. Ele tem essa humildade de reconhecer isso. Então Jesus vai, o versículo 1 diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 5, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel.
E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Versículo 8. Curai enfermos, olha que facinho agora. Ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Bom, até aqui está bom. Jesus deu a eles, Jesus tinha muitos discípulos. Nós sabemos pelo livro de Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, que Jesus tinha pelo menos 500 discípulos, pelo menos. Nós sabemos no livro de Atos que 120 estavam reunidos, orando, esperando a vinda do Espírito. Nós sabemos que 500 testemunharam a ressurreição e que milhares de pessoas estavam em volta de Jesus. E que ele também tinha 70 discípulos, que numa outra comissão ele também envia. Mas aqui é uma missão específica, dada aos 12, em que Jesus comunica a eles uma autoridade especial, uma espécie de chancelamento divino de que a mensagem que eles estavam anunciando era a mensagem do reino. Amém? E a estratégia evangelística era muito simples, demonstração e depois declaração. É assim, vocês vão entrar numa cidade e ver um velório, vocês vão até lá, ressuscita o morto. Quando o morto ressuscitar, vai todo mundo ficar espantado e vocês falam, olha, o reino de Deus está próximo, e prega. Fácil, né? Fica pensando nesses discípulos por um momento. Primeira cidade que eles chegam sem Jesus. E estão endemoniados. Aí o Pedro disse para o João, olha, João, eu vou ajudar a descarregar um barco pesqueiro que acabou de chegar ali. Você vai resolvendo isso, daqui a pouco eu estou aí. Tá bom, João? Vai em frente. E o João talvez tenha dito, Pedro, mas você é um incrédulo mesmo. Como é que pode um homem como você? Olha lá, tem um funeral do lado, rapaz. Vai lá. Você vai lá, Pedro. Você expulsa o demônio, ressuscita o morto, e enquanto isso, eu vou orar por você ali naquele canto. Olha. Vai lá, Pedro. Nós não sabemos como foi. Mas certamente não foi fácil. Ora, esse tipo de fenômeno descrito aqui, é claro que o texto mesmo diz que estava circunscrito àqueles apóstolos. No entanto, não quer dizer que o princípio apresentado aqui não nos diga a respeito hoje, que é demonstração e depois declaração. Olha como assim? Primeiro é preciso mostrar que existe uma vida do reino, e só depois dizer que tem uma mensagem do reino. Faz sentido? Antes de eu desafiar alguém a dar ouvidos à mensagem que eu quero anunciar, eu preciso chamar a atenção dos olhos dele para ele ver o tipo de vida que eu tenho. As grandes objeções que nós encontramos hoje não são tanto objeções relacionadas ao discurso, mas são objeções relacionadas à vida. Antes de eu abrir a boca para falar, a pessoa precisa olhar e dizer, puxa, você tem uma família diferente, você é um marido diferente, você é um pai diferente, você é um filho diferente, você é um irmão diferente, você é um vizinho diferente, você é um funcionário diferente, você é um profissional diferente. Qual que é o teu segredo? Demonstração e então declaração. Se a gente ficar declarando sem ter uma demonstração, a gente vai terminar invariavelmente em hipocrisia. Como eu vi a história desse homem, um irmão que ficava só no campo da declaração, e falou, não, olha, se você não crer, você vai para o inferno. Ele falou, meu problema não é para o inferno, meu problema é para o inferno encontrar você lá. Porque quando há declaração sem demonstração, é esse tipo de deformação que surge. Bom, essa era a mensagem, o sermão de missão. Demonstração, declaração. E claro que eu dizendo isso, eu não quero dizer, eu estava conversando aqui brevemente com o Jair, que eu não acredite que Deus realize coisas extraordinárias e responda às nossas orações. É claro que eu acredito nisso. Mas eu penso que o grande princípio que a gente tem que aplicar nas nossas vidas, sem ficar esperando expectativas de fenômenos de milagre, é ser um milagre do jeito que a gente vive. E chamar a atenção das pessoas pela qualidade de vida que a gente tem. E se Deus fizer outras coisas, porque Marcos diz assim, que esses sinais podiam seguir aqueles que creem, então que os sinais sigam os que creem, mas que aqueles que creem não vivam seguindo os sinais. Bom, vamos em frente. O próximo sermão encontra-se no capítulo 13, e esse sermão é composto por uma série de parábolas. Nós não vamos ter. Parábolas são comparações. É semelhante, irmão, você que está saindo, Cláudio, eu sei que você tem horário, quero te abençoar em nome de Jesus, tem um ótimo trabalho vocês lá, tá bom? Deus abençoe. Amém. O que acontece aqui nesse texto, capítulo 13? Vocês aguentam mais um pouquinho? Eu sei que o horário estourou. Dá mais um pouquinho? Capítulo 13 é natural. Quando você começa a trabalhar em qualquer área, especialmente na causa de Cristo, especialmente em fazer o bem, você vai se deparar com dificuldades. Você vai se deparar com dificuldades. Porque esse mundo não está no reino de Deus. Você está, mas o mundo não está. Então a gente sofre a oposição deles continuamente, certo?
E chega um momento que a gente cansa. E eu tenho a impressão que esse capítulo 13 é o que eu chamo de sermão da motivação do reino. Porque cada uma dessas mensagens parece trazer um encorajamento aos discípulos. Olha só, a primeira mensagem é a parábola do semeador. Em resumo da mensagem é o seguinte: olha, você lança semente e 4 solos diferentes, só um dá resultado. É o que acontece aqui, não é? Você lança só um dá resultado. Então você tem para o Senhor, o negócio não está funcionando. Olha, 4 lugares diferentes, só um dá resultado. E a parábola diz: não se desanime quando isso acontecer. Porque sempre terá um solo fértil. Sempre terá um solo que vai dar resultado. E quando aquele solo der resultado, aquela semente vai produzir tanto mais fruto, milhares e milhares de frutos, que vai compensar todas as frustrações que você teve com os 3 solos que não deu fruto nenhum. Então você se preocupe apenas em fazer o seguinte: continue lançando a semente, continue fazendo bem, continue ajudando, continue sendo súdito do reino, vai em frente, não desista. Tem um solo que vai dar resultado. Charles Spurgeon, que foi um pregador calvinista, bem calvinista, e considerado até hoje como o príncipe dos pregadores, conta um episódio que um dia entraram uns jovens meio baderneiros lá no culto dele, e ele tinha tanto essa convicção, que ele disse assim: vocês estão aqui hoje, vocês são eleitos de Deus e vão se converter até o final. E sabe o que aqueles jovens, diz a história, eles se converteram no final da mensagem dele? Seja como for, sempre haverá um solo que dará fruto. Por isso, não desanime. Não desanime de anunciar a mensagem. Ainda dentro desse capítulo 13, a gente tem outras questões. A gente tem no versículo 24 em diante a chamada parábola do trigo e do joio, que é um outro problema. Fala: Senhor, mas olha, parece que para cada um que se converte de verdade vem um picareta junto. Ó, Senhor, está aqui, tem um cafajeste lá no meio, o que eu faço? E Jesus diz aqui nessa parábola: não gaste a sua energia tentando separar trigo e joio. Não gaste a sua energia com isso. Você continua plantando trigo, porque no final, eu me encarrego de separar trigo e joio. Você continua firme na sua missão. A outra mensagem que ele diz é a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é tão pequeno que para a gente enxergar alguma coisa na palma da mão tem que ter pelo menos umas 5 sementinhas ali. E Jesus disse assim: o reino é assim. Às vezes parece que ele é tão pequeno, tão insignificante, que não vai chegar lá, não vai dar em nada. Mas ele vai crescer. Ele estava dizendo: ele vai crescer. Ele vai crescer tanto que até as aves vão fazer ninhos nos seus galhos. Porque lá o tipo de mostarda é de arbusto. Vai crescer. Vai crescer. E Jesus começou com 12, um teve que ser substituído, como a gente sabe, e hoje pelo menos mais de 2 bilhões de pessoas afirmam seguir Jesus Cristo. Não vou entrar no mérito hoje de manhã para separar trigo e joio, mas de 12, mais de 2 bilhões de pessoas dizem: eu sigo o homem de Nazaré. Se você está começando, quer servir a Deus, está interessado em ser fiel a Deus, vai ter hora que parece que é grão de mostarda, mas confie, porque vai continuar crescendo. Amém? Bom, a próxima parábola, adoraria cumprir todas elas, mas não dá tempo. Ele fala que o reino é como uma pérola de grande valor, que quando alguém encontra, vale qualquer sacrifício na vida, vale perder tudo que se tem, dar tudo que se tem, para a gente desfrutar dessa pérola maravilhosa que a gente encontrou. E ele fala também que é como uma rede, é parecida com a parábola do trigo e do joio. Isso é como uma rede que vem trazendo peixe de tudo quanto é jeito. Tem peixe ruim, tem peixe bom. Não se preocupe em ficar selecionando. No final, Deus vai fazer essa seleção. E eu, o que eu faço? Continue lançando a rede. Continue lançando a rede. E aí nós chegamos no capítulo 18, em que temos o que eu chamo de sermão do manejo do reino, do gerenciamento interpessoal do reino. Jesus fala de igreja no capítulo 16 e Jesus fala de igreja no capítulo 18. O problema aqui é, e quando a gente começar a ter um relacionamento beligerante, quando a gente começar a não se entender, Jesus diz assim: não desista do seu irmão. Basicamente é isso que ele diz. Vai até ele. Não vá para o Facebook, não conte no Facebook o que o seu irmão te fez. Não conte para o pastor o que o teu irmão te fez. Não procure o vizinho, não fale com o conselheiro, não procure o presbítero ainda. Vá até o teu irmão. Porque o objetivo disso é: procure reconstruir o relacionamento de vocês. E se ele não aceitar, leva mais um. E se ele não aceitar, leva mais um.
E se ele não aceitar, leva a igreja inteira. Aí, veja a intensidade aqui, não é procurar um caminho de descarte, é procurar um caminho de reconciliação, é esgotar todas as possibilidades. É como a gente imaginar que tivesse um caso desse, mas aqui não acontece, graças a Deus, e a gente reunisse todo esse povo que está aqui, e fôssemos até a casa do João, para dizer que o João tem que se reconciliar com o Vinícius. E a gente ia dizer, todo mundo junto lá na porta do João, João, se reconcilia com o Vinícius. Vamos lá, 1, 2, 3 e... João, se reconcilia com o Vinícius. Ah, mas isso aí nem, não, João é... Vamos com energia. João, se reconcilia com o Vinícius. A ideia é, agora não é um buscando essa reconciliação, não 2, não 3, mas toda uma comunidade tentando facilitar isso. Pois se o João disser não, os discípulos também não eram fáceis, né? Falaram, mas você disser não, considera como um publicano, ou como um pecador, como um gentio, como um não seguidor, um não membro do reino. Ah, então quer dizer que agora eu desisti dele? Não. Quer dizer que agora ele é objeto da sua oração, ele é objeto da mensagem de evangelização, para que ele finalmente possa vir a fazer parte do reino. Perceberam? Isso é um manejo. E vamos em frente, já estou terminando. E o último discurso é o discurso da comissão de Jesus. Desculpem, da missão e retorno do Messias, que é o capítulo 24 e o capítulo 25, em que Jesus faz uma série de mensagens escatológicas. Os discípulos perguntam, quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que o Senhor vai voltar? Ele apresenta pelo menos 4 sinais da sua volta. Um dia a gente fala sobre isso. E o importante que ele coloca para esses discípulos é, continuem na expectativa, porque um dia isso vai acontecer. Muito importante lembrar. Quando Jesus chegou nos dias do Novo Testamento, praticamente 2000 anos tinham se passado, desde as primeiras promessas. E o povo já achava que não ia acontecer mais. Falando, esse negócio do Messias vir historicamente não vai mais acontecer. Alguns, inclusive, viam o cumprimento profético da vinda do Messias na família de Herodes. Sabiam disso? É aquele partido no Novo Testamento conhecido por herodianos. Eles achavam, não, o cumprimento está lá em Herodes. Hoje, faz 2000 anos que a gente ouve as promessas de que um dia Jesus vai voltar. E tem gente que já está tendo essa sensação de que não vai mais acontecer. Alguns pregadores, inclusive, já estão afirmando que Jesus não volta mais, é apenas uma boa utopia para manter a gente fazendo o bem. Eu quero dizer a você que assim como naqueles dias eles foram surpreendidos, porque Jesus veio, eu acredito, meus queridos, que como todas as profecias da Bíblia se cumpriram de fato e historicamente, o nosso Mestre virá. Não percamos a esperança. Um dia ele virá. Talvez não aconteça na nossa geração, seria maravilhoso se fosse, mas um dia ele virá. E que dia glorioso será aquele. Então, depois dos seus discursos, o nosso Mestre Senhor é julgado, injustamente condenado, crucificado, morto, sepultado, ressuscita ao 3º dia. E cheio de poder e autoridade, mais uma vez a palavra autoridade, porque rei tem autoridade e tem poder. Ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos agora de todas as nações. Se no primeiro momento eles não vai lá, não vai, agora todas as nações. A palavra nações aqui, etnias, todos os grupos étnicos. Por onde você estiver indo, faça discípulo, anuncie a minha mensagem. E ele termina de maneira linda dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não um dia, não 2, não 3, todos os dias. Mas por que a gente deixa de perceber a presença dele? Sabe por quê? Porque a gente deixa de fazer discípulo. A promessa de percebermos de maneira tão evidente a presença dele, não é só quando a gente está cantando, ouvindo a mensagem. É ótimo estar aqui, mas nada substitui a alegria de ver alguém se achegando a Cristo por intermédio das nossas vidas, nada. Quando eu me converti, tive muita dificuldade. Eu fui o primeiro da minha família a me converter, todos eram contra, todos eles, e eu tinha alegria de ouvir as canções, de ver o pessoal cantar. Leila já cantava nessa época, Vinícius era de colinha, mas a Leila já cantava, e eu tinha muita alegria de ouvir aquelas canções, ouvir as pregações. Às vezes eu não entendia muito bem a pregação, dormia no meio, mas eu estava sempre lá, eu gostava de tudo aquilo. Mas o dia que eu consegui levar a Cristo, um amigo meu que trabalhava no mercadinho, onde eu era empacotador de supermercado, eu levei a Cristo, meu amigo Nelo. Nada podia comparar com aquela alegria, com a sensação da presença de Jesus comigo ali. Eu me lembro
até hoje, da alegria do Nelo de conhecer Jesus. Esses dias, via Facebook, ele me mandou uma mensagem. Falou: como está meu pai na fé? Saudade de você. Hoje ele mora no sul do Brasil. Nenhuma alegria substitui. E nada nos dá tanta sensação de que Jesus está conosco do que quando a gente está engajado em servi-lo, em alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho. Pense nisso. E se você não está sentindo, você está tendo aquela impressão, porque assim, sabe o que acontece? Vai ficando tudo chato, tudo vai ficando chato. A gente já conhece as músicas, a gente já conhece os crentes, a gente já conhece o negócio da igreja, a hora da oferta, especialmente igreja que nem a Bíblia, assim, que a coisa é meio previsível, aí já sei o que vem, por onde entra, por onde sai, mas a alegria da presença não está nisso. A alegria da presença está enquanto a gente começa a levar adiante a mensagem dele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que está faltando às vezes. Não uma música nova, não uma liturgia nova. É engajar-se naquilo que ele nos convidou a fazer. Samuel Rutherford foi um pastor presbiteriano escocês. Ele foi preso por causa do Evangelho e proibido de pregar. Então ele começou a escrever cartas. Essas cartas podem ser lidas ainda hoje. No final de algumas cartas, ele deixava mensagens especiais para a igreja dele. E numa dessas cartas ele escreveu assim, dizendo: ontem à noite, Jesus esteve aqui na minha cela. E cada pedra da prisão brilhou como se fosse rubi. Nós corremos o risco de viver uma experiência ao contrário. A gente mora em palácios de rubis, mas a gente está tão desengajado de Deus e da causa que a gente está transformando rubi em pedras cinzas e sem vida. Mateus, para mim, é um manual de encorajamento para a gente ir e fazer discípulo. Vamos ficar em pé. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por cada irmão e irmã. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo ministério de Mateus. E obrigado pelo nosso Salvador Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo, Senhor, que nos capacita a demonstrarmos e depois declararmos. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com essa certeza de que a nossa felicidade é feita de outro material, material do Teu reino. Senhor, que nós possamos sair daqui lembrando que nós temos sim, Pai, uma missão, e que o Senhor nos dá uma motivação, Pai, e que o Senhor prometeu um dia o Senhor vai voltar. Aí sim nós desfrutaremos de todas as recompensas que o Senhor nos tem prometido na sua palavra. Pai, faz de nós pessoas engajadas com a sua causa, que cada filho seu, cada filha aqui que se encontra, e aqueles que posteriormente vão assistir ainda no vídeo, que possamos estar engajados na tua causa, para percebermos intensamente a sua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, gente. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação, o encorajamento do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre, até que Ele venha.